live com o Instagram TDAH Mãe, da Caterine, e a gente tentou no dela e não conseguiu. No meu convite não ia, o dela não vinha, agora estou tentando fazer aqui no meu. Então, a gente vai bater um papo sobre direitos, inclusão do TDAH na sociedade atualmente, então estou tentando esperar ela entrar aqui. Vamos ver se agora dá. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ou não? Esse sinal de ok, ok. Estão me ouvindo? Caterine, eu mandei convite para você, mas ele está dizendo assim, aguardando o TDAH Mãe. Agora sim. Obrigado, vocês estão me ouvindo. Bom. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, aguardando. Será que vai? Será que vai? Obrigado, gente. Eu acho que tem um delay, porque eu fiquei perguntando e aí demorou tipo uns 2 minutos para começar a vir a resposta de que vocês estavam ouvindo. Ela entrou, mas eu não consigo puxar ela como convidada. Tá dizendo aguardando e não vai. Que estranho. Vocês já passaram com isso? Já passaram por esse tipo de problema técnico? Ixi, tem tanta coisa legal para conversar. Não tá entrando, né? Não tá entrando. Bom, deixa eu ver como é que a gente pode fazer. Deixa eu ver se eu consigo aqui de novo. Ó, ela mandou uma solicitação agora. Aceitei. Aguardando. Ó. Calma aí. Aceitei. Mandei novamente. Vamos lá. Tudo bom, gente? Boa noite. Estou esperando a Caterine entrar para a gente poder bater um papo hoje. Bom, se ela não conseguir entrar, a gente pode falar um pouco sobre esse tema. Talvez não seja um bate-papo, seja um pouco mais monólogo, mas de repente a gente consegue falar um pouco sobre isso, né? O tema vai ser inclusão, vai ser diagnóstico na infância, né? As dificuldades do diagnóstico. Vai ser um bate-papo. Aguardando o TDAH Mãe, é @TDAH Mãe. Ó, boa noite, estou enxergando aqui. Vamos lá? Gente, então vamos falar um pouco sobre isso, tá? Eu vou continuar mandando convite para ela, eu espero que ela entre, mas a gente pode falar um pouco sobre esse tema, tá? Ó, acho que o convite agora foi. Tá, não tá aí. Eu ia ser o entrevistado, mas então eu vou deduzir quais são as perguntas e vou ficar respondendo por aqui. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que vocês pedem bastante, que é o projeto de lei 7081 de 2010, que esse é o número no Congresso Nacional. E agora ele tem uma nova numeração, porque ele voltou para o Senado em caráter definitivo, já foi aprovado em todas as instâncias no Congresso, e agora está enfrentando algumas instâncias no Senado. Realmente é um pouco burocrático, um pouco difícil, né? E agora ele tem uma nova numeração, que é 3517 de 2019. Esse projeto de lei, ele foi elaborado, foi iniciado a sua saga, né, de quase 10 anos, em 2010, pela BDA, tá? Que foi a de todo esse processo, através da Yane Kastelman, que é a presidente nacional da BDA, e toda a equipe que cuida, né, e está levando esse processo adiante. E é uma luta de todos nós, né? Esse projeto de lei, ele realmente é algo que... continuo tentando, Caterine, continuo tentando aceitar você aqui, mas está dando um recusado, tá? Mas a gente vai continuar o tema aqui. Então, ele continua passando por algumas etapas no Senado Federal, tá? O atual relator é o senador Confúcio Moura, tá? Pelo menos na penúltima comissão. Na última comissão, não lembro exatamente quem pegou a relatoria, mas está tramitando, ok?
E o que ele garante? Nós temos aqui a redação final desse projeto de lei. Vocês podem encontrar a redação na íntegra, a redação final do projeto de lei, no site tdhdescomplicado.com, que é o meu site. Lá vocês clicam em blog, né? E lá no blog vocês têm uma das últimas notícias que é a respeito disso. E basicamente ele trata da identificação e condução precoce da criança com TDAH. Então ele já foi visto em todas as instâncias a probabilidade... Opa, faz um convite aqui. Estou aceitando. Estou aguardando o TDAH mãe. Vamos lá. Então, já foi vista a questão orçamentária para os cofres públicos, e se isso é realmente algo que é bom, que é interessante para a sociedade, né? Então, várias comissões, foi defendido pela deputada Mara Gabrilli, né, que agora é senadora. Então, está passando por todos esses processos para que a gente consiga ter esse projeto aprovado o mais rápido possível. E por que precoce? Né? Precoce porque você está salvando vidas. Né? Hoje a gente sabe que se você não tiver uma condição mínima na família para você poder custear a questão de medicamentos, a questão de métodos, de acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, neurologista infantil e por aí vai. Também a questão de psicopedagogos, fonoaudiólogos, dependendo da comorbidade, né, que é necessário no processo. Sim, a live vai ficar salva. A live vai ficar salva por 24 horas. Okay? Então, todo esse processo, a Carla está perguntando aqui, pode reprovar. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Vou até anotar aqui, escola pode reprovar. Eu vou falar sobre isso, que isso é um assunto que vocês perguntam bastante. Então, o que acontece? Quanto mais cedo a gente tiver esse diagnóstico e a gente dá para as escolas, para o corpo docente, para toda a sociedade, a informação necessária, a formação necessária para essa condução, melhor e mais rápido a gente salva essas crianças. A gente sabe que, uma questão de estatística, né, crianças com TDAH têm 3 vezes mais chance de evasão escolar, 4 vezes mais chance de reprovação, né, de ser retido. E, além disso, são crianças que acabam, se não tiver esse apoio constante da família, que existe recursos financeiros, fica muito difícil você tratar o TDAH, de você conduzir o TDAH. Né? Então, essa criança, às vezes, começa numa evasão escolar e depois acaba descambando para às vezes pode ir para o mundo das drogas, má companhia, né? Fica difícil para fazer o tratamento. É rejeitado pela família, né? Que também está na estatística. Casos graves de depressão, pode desenvolver uma depressão circunstancial, né? Uma depressão causada pelas adversidades da vida, que a pessoa não encontra uma saída. Então é muito importante a gente evitar isso pela raiz, né? Então, assim, o apoio específico e interdisciplinar, ele fica garantido para todas as crianças, caso a lei seja aprovada. Tá? Então é isso que a gente está lutando. Eu, por morar em Brasília, eu acabo tendo acesso aos senadores, acesso aos deputados, vou lá na Câmara, periodicamente, para ver como é que está esse andamento, fico no pé, fico ligando, né, para que a gente consiga fazer isso caminhar. E está caminhando. Realmente demora um pouco, tem essa morosidade, mas já passamos por vários processos até chegar lá. Né? E, assim, algumas restrições, algumas dificuldades que o projeto, algumas resistências que o projeto apresenta, pelo fato das pessoas simplesmente ainda, o pensamento retrógrado, acreditarem que o TDAH não existe, ou que o TDAH não merece a atenção que ele merece, que a gente sabe que eu, adulto com TDAH, sofro, com criança sofria ainda mais, né? Então é uma questão de saúde pública, sim. E, por outro lado, nós podemos ver também a questão orçamentária, né? Por exemplo, a gente sabe que as crianças com TDAH, elas têm uma chance maior de repetência, vamos dizer assim, né? De ser retido, né? Então, o que acontece? Aquela criança que ela repete o ano, ela acaba, aquele valor ali que o Estado, vamos dizer assim, investiu nela durante o ano, vai ter que ser investido novamente, né? Então, esse valor, digamos assim, ele pode ser muito bem canalizado por um bom tratamento, porque isso faz com que a criança não precisa repetir de ano, não tenha evasão escolar, consiga passar de ano, consiga ser feliz, consiga ter uma autoestima mais sadia, né? Seria, então, menos gasto com um futuro adolescente ou futuro adulto que pode ter casos de depressão, que pode ter dificuldades na família, e viver uma vida infeliz, sendo que
quando bem conduzida, é plenamente capaz de ter essa felicidade, né? Então, essa importância básica, digamos assim, desse projeto de lei, que está com a redação final aí exposta no nosso site, tá bom? Eu vou ler algumas perguntas aqui de vocês. Caterine, eu não sei por que eu não consigo. Eu estou mandando novamente o convite. O seu convite eu já aceitei. Aí eu mando, diz assim, convite recusado. Não sei se a gente está apertando algum botão errado. Mas, enfim. Me perguntaram aqui se a escola pode reprovar. Gente, eu já falei isso em alguns vídeos, vou falar aqui de novo. A resposta para isso é um grande depende. Tá? Depende pelo seguinte, se você desde o início do ano, apesar de nós não termos ainda uma lei específica, tá? Mas desde o início do ano você fez todo o procedimento certo, você levou o laudo, você fez o acompanhamento. Pois é, você está aceitando também. Caterine falando aqui comigo. Você fez o acompanhamento direitinho, né? Você fez as suas mudanças em casa, procurou a escola para que a escola fizesse as suas mudanças também, ou seja, sentar na frente, tempo adicional, mudar um pouco a dinâmica das provas para adaptá-la o mais próximo possível das dificuldades específicas daquela criança. Se tudo isso foi feito, realmente pode ser o caso do conselho de classe, se ela não atingir a nota, talvez opte pela retenção, tá? Mas com relação à nota, e eu já vou falar sobre esse detalhe daqui a pouco, tá? Agora é o seguinte, se a escola não fez o papel dela também, ou demorou, ou criou resistência, tem muitas escolas que resistem, infelizmente, aí você pode questionar. Tá? Você pode questionar junto à Secretaria de Educação, pode questionar também numa segunda etapa na Defensoria Pública, ou mesmo, se você puder, você pode contratar um advogado para justificar. Falar, olha, eu fiz toda a minha parte, a escola não fez a parte dela para ajudar o meu filho. Por conta disso, ele não atingiu nota em tal matéria. Então, isso pode ser questionado. Tá? Não existe uma causa ganha nem uma causa perdida. É questionado de acordo com cada situação. Tá? Outra coisa também, tem alunas, tá? Tem uma aluna do programa Meu TDAH que está passando por uma dificuldade inusitada, porque a filha dela entrou no programa agora, ela entrou no programa agora na segunda metade do ano, se não me engano em setembro, e rapidamente ela teve um desempenho sensacional, e ela estava com muita dificuldade em matemática, tá? E ela decolou em matemática, tá? O nome dela é Adriele, inclusive ela está por aí, se ela não estiver na live agora com a gente, ainda não enxerguei ela aqui, mas ela sempre acompanha a gente, e a filha dela deslanchou, a nota dela subiu bastante, e ela conseguiu atingir média, né? Então assim, a menina que no meio do ano diziam, essa menina vai reprovar, ela conseguiu se superar, depois que a mãe dela fez parte do programa Meu TDAH. E aí, agora ela me procurou recentemente, preocupada, dizendo que a escola acredita que pode reprová-la, né? Sendo que ela tem nota para passar. Porque acredita que ela está aprendendo devagar, que o aconselho está achando melhor ela ficar mais um ano. Então, eu acho isso errado, tá? O que eu disse para ela foi justamente que ela lutasse pelo direito dela, porque a filha dela foi uma menina que se superou numa velocidade recorde e ela conseguiu uma média necessária para passar, né? Então não tem por que reter. Outra coisa, ela entrou agora recentemente no programa e a gente tem ajudado ela com técnicas, orientações que eu tenho passado com a minha equipe de especialistas do programa, e ela tem seguido direitinho com a filha e tem dado muito resultado. E, ou seja, essa avaliação que a escola fez da filha foi ao longo do ano inteiro, né? Olha como ela se desenvolveu de setembro para cá, ela conseguiu atingir média, né? Então, veja você, é muito melhor que ela consiga a aprovação que é justa, já que ela tem nota. Estou aceitando novamente você, Caterine. Ela tem nota para essa aprovação, e aí, no ano que vem, ela continua esse desenvolvimento. Agora, não faz sentido, imagina, eu sou completamente contra a reprovação. Tá? Eu acredito que, se for possível, exceto se você vê realmente que não tem nenhuma condição, que a criança não se alfabetizou, alguma coisa nesse sentido, pode ser que o melhor seja lá repetir novamente aquele ano. Mas tem questão social também. A criança ela vai ser retida, todos os colegas vão estar passando de ano, ela não vai estar. Né? E uma reprovação, gente, não é uma coisa que vai impactar agora, vai impactar a vida toda. É mais um ano que ela demora para passar na faculdade, é mais, sabe, em vez de se formar com 23, 24, vai se formar com 25, 26, entendeu? Então é uma coisa que a gente acha que é rapidinho, mas não é assim. Você vai empurrando aquilo por muitos anos, né? Ao longo da vida da pessoa. Além disso, aumenta o risco de evasão escolar, né? A criança pode se desmotivar. Ela repetiu só um ano. Agora, mas daqui 2, 3 anos ela tem dificuldade de novo, a escola decide por
pela reprovação pela segunda vez. E aí, como é que fica? Né? É ruim isso. Já pensaram? Né? 2 vezes. Então, eu sou contra. O máximo possível que a gente conseguir fazer um trabalho específico para que a criança consiga se desenvolver sem necessidade de reprovação, perfeito. Tá? Então, eu vou ler aqui. Minha filha de 14 anos. Carla, minha filha de 14 anos também tem dificuldades em matemática. Como entrar no programa? Carla, basta você digitar meutdah.com, clica lá e você clica em se inscrever, tá? O programa ele já está aceitando adolescentes. Nós já estamos fazendo a mudança do layout com o novo descritivo do programa, mas ele já está aceitando adolescentes e está com um preço antigo, tá? Com o valor antigo de inscrição. Então, você aproveita, está sendo R$ 49,00 por mês, tá? Para você ter um acompanhamento meu e de profissionais do programa, tá? Então, você tem 1 ano de acompanhamento, tá? Vocês podem pesquisar. Se você olhar no meu Instagram, todas as fotos e mensagens e vídeos sobre o programa Meu TDAH, as próprias mães do programa, elas vão lá e comentam lá embaixo. Então, são pessoas reais, de carne e osso. Vocês podem estar em contato para pedir mais informação, se vocês quiserem. Então, realmente é um programa que funciona e tem feito uma revolução nessas famílias que estão com esse acompanhamento forte comigo e com a equipe de profissionais também, tá bom? Alessandra, eu fiz tudo que você ensinou. Meu filho conseguiu concluir o 3º ano do ensino médio. Olha que legal. Olha que legal. Valeu mesmo, Alessandra. Tá vendo? Alessandra Moraes MK. Para mim já está sendo difícil o resto, imagina o diagnóstico, né? Bom, eu vou falar mais um pouco do tema, vou fingir aqui que eu estou conversando com a Caterine, porque tadinha, ela não conseguiu. Na semana passada a gente teve um problema técnico e nessa a gente está tendo outro que eu não estou entendendo por quê. O convite dela não vem, o meu também não vai, mas enfim. Uma outra parte da nossa entrevista falava justamente acerca da dificuldade de diagnóstico, né? Que a gente tem uma grande dificuldade para diagnóstico e tratamento, né? Então, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês de como vocês podem conduzir essa situação na cidade de vocês. Primeira coisa, tá? Tratamento com profissional, com médico, com psiquiatra e com psicólogo. Muito cuidado. Eu vou falar uma coisa aqui de coração. Alguns podem até não gostar, mas eu vou falar que é a realidade. Muito cuidado com o profissional que você está levando o seu filho ou filha com TDAH, tá? Seja criança ou seja adolescente. Por que você tem que ter esse cuidado? Porque existem muitos profissionais que não entendem o TDAH, que não estão preparados para lidar com o TDAH, e a mãe e o pai, que não entende tanto, ela vai na esperança de encontrar uma resposta para aquele profissional. E muitas vezes encontra um profissional pouco capacitado ou com má vontade, e aí a pessoa dá uma resposta do tipo, a criança não tem nada, é só questão de você, ela está muito ansiosa, não faz o diagnóstico direito, então procurem referências. Eu não tenho como passar o nome de todos os profissionais bons de TDAH que existem no Brasil, tá? Vocês têm realmente que ir atrás disso, mas vocês procurem referências. Vão na escola de vocês, tá? E aí vocês podem perguntar para a direção, falar assim, olha, meu filho está com laudo de TDAH, então vocês já tiveram aqui nos anos passados outras crianças que tiveram também laudo de TDAH, ou de dislexia, né, ou de descalculia, que é um outro tipo de dislexia, né? E como é que foi essa condução? Teve algum caso de sucesso? Aí geralmente a escola pode falar, sim, teve, fulaninho estava com dificuldade, foi no tal especialista, melhorou, teve um grande progresso, está mais feliz, está mais atento, está mais ligado nas aulas. Pega o contato dessa mãe, entre em contato com essa mãe e vocês vão atrás dessa informação, tá? Vão atrás desse profissional. Se vocês puderem arcar, tá? Agora, se vocês não tiverem como fazer esse gasto mensal com a criança, procurem o SUS, né? A gente sabe que o SUS é difícil, mas dá para você, de repente, conseguir acompanhamento médico e psicológico. E, se não for possível, vejam também hospitais universitários, tá? Quem morar em cidade que tem universidades por perto, ou faculdades de psicologia, boas faculdades, universidades. E aí vem uma coisa muito específica, tá? Mesmo assim, não é o tratamento ideal. O tratamento ideal seria, por exemplo, um psicólogo, seria a modalidade TCC, terapia cognitivo-comportamental, é o mais indicado. Para TDAH adulto, EMDR, eu gosto bastante também, tá? Além do TCC, vocês podem tentar o EMDR, tem um vídeo que eu falo sobre isso, tá?
que é qual tratamento que eu utilizo, está no YouTube, qual tratamento que eu utilizo para o meu TDAH. Então, vocês podem procurar esses profissionais que a chance de ser uma pessoa capacitada para lidar com as questões do dia a dia do TDAH é muito alta, tá? Embora não seja o ideal, eu ainda acredito que é melhor você ter um acompanhamento no hospital universitário, que tem um acompanhamento dos professores e tudo, do que você ficar sem qualquer tipo de acompanhamento, né, de cobertura, né? E digo mais, quando você... isso com relação à modalidade. Agora, a frequência desse atendimento. Alguns planos de saúde, eu já ouvi, tá? Que alguns planos de saúde, eles pagam, eles arcam para que a criança tenha meia hora de atendimento a cada 2 semanas. Isso é suficiente? Não, não é suficiente de nenhuma forma. Tá? O ideal é, toda semana, a criança tem que estar com acompanhamento psicológico, pelo menos 1 hora. Tá? É o mínimo. Então, podem brigar, reclamem seus direitos junto ao plano de saúde, porque eles têm que dar esse tipo de provimento para vocês. Tá bom? Neurologista e psiquiatra, a mesma coisa. Procurem referências na cidade de vocês. Por exemplo, aqui em Brasília, nós temos médicos muito bons, médicos que atendem tanto no HUB, que é o Hospital Universitário de Brasília, quanto na clínica particular deles. Né? Então, você pode, de repente, conseguir o mesmo profissional no hospital universitário ou no atendimento do SUS. Né? Tem que investigar, tem que ir atrás desse tipo de informação. Tá bom? Olha que legal. A Cíntia está falando aqui, ó. Eu repeti meu filho de ano na alfabetização. Ela tomou essa decisão. E comecei o tratamento com Vivance. E hoje ele é outra criança. Mudou os colegas e teve ótima aceitação. Mas a escola também foi essencial. Eu também falo isso. Gente, o que é uma escola? Senão um amontoado de pessoas. Né? São pessoas lidando com pessoas. Então, eu sempre conto a minha história. A minha história, eu estava num colégio grande, aqui de Brasília, né? Uma escola grande, tradicional, que é o Colégio Marista, né? E lá não foi bom para mim. Na minha época, 89, 90, não foi legal, tá? E aí eu fiquei 3 anos nessa escola, não tive inclusão necessária, a coisa não deu certo e fui para uma escola menor. E em vez de 35 alunos, baixou para 17 alunos. É uma escola que tinha um modelo construtivista. Ah, esse é o modelo ideal? Nem sempre, tá? Geralmente sim. Eu gostei muito. Eu fiquei 3 anos nessa outra escola também. Eu só não fiquei o resto da minha infância lá, porque a gente se mudou para um bairro muito distante e não tinha mais como ficar. Mas essa escola existe até hoje aqui em Brasília, e assim, ela adota esse modelo construtivista, e eu digo para vocês com segurança, foram os 3 anos mais felizes da minha vida. E digo mais, antes de eu ir para essa escola nova, a minha mãe ficou receosa de me tirar da escola grande, da escola tradicional que eu já estava, né, com medo de não me adaptar, de ser pior, mas não. Na verdade, foi muito melhor. Então, vejam que, às vezes, a mudança de colégio é a melhor decisão que você pode tomar com o seu filho, né? A decisão da sua vida, digamos assim. Então, tenham isso em mente na hora que vocês tomarem essa decisão. Assim como a Cíntia falou aqui, a escola é essencial, sim, tá? E você deve estar atento a isso para você poder tomar as melhores decisões e conduzir o seu filho com TDAH da melhor forma. Tá bom? Dira. Ainda consigo ter acesso aos conteúdos do curso? Sim, Dira. Sim, normalmente. Rose Cristina da Silva. Consigo diagnóstico em 2016, até hoje não consigo fazer com que meu filho, aos 16 anos, aceite e siga tudo o que é passado para ele. Certo. Aí que tá. Faça parte do programa Meu TDAH, tá? E a gente vai conduzir você a entender a situação de você, que você vive em casa, e também o que você deve fazer na sua realidade para que você consiga também adquirir um bom tratamento. O programa ele não substitui o tratamento, ele não é um tratamento, é uma condução, uma mentoria, um acompanhamento. A gente vai guiar vocês ao longo de um ano durante essa jornada, tá bom? Então, feito isso, vocês conseguem ter o melhor tratamento, melhor condução. Tinha mãe que estava gastando horrores, dando mais de 10 caixas de vitamina para a criança, porque o médico ortomolecular tinha passado isso, a outra tinha passado aquilo, especialista de não sei o quê. Então, assim, a gente conseguiu visualizar a situação dela, conseguimos dar uma orientação para ela, ela mudou de profissional, ela seguiu nossas orientações, a filha dela é outra pessoa, é uma aluna do ano de 2018, tá?
Então, assim, não faltam casos de sucesso e depoimentos que vocês podem achar tanto no YouTube quanto no Facebook, tá bom? E no Instagram também. Então, os casos de sucesso estão ali, os depoimentos estão ali, de mães que estavam desesperadas e hoje conseguem dar uma nova solução, conseguem enxergar uma luz no fim do túnel e conseguem resolver a questão do TDAH em casa, né, com o nosso apoio, o nosso acompanhamento. Sim, a Luciana falou uma coisa importante. Sabe de quem conseguiu Venvance custeado pelo governo mediante processo? Olha só, Luciana, eu não entendi muito bem sua pergunta, mas eu acho que entendi o que você está querendo dizer. Medicamento pelo governo. O medicamento metilfenidato, Venvance, que é a lisdexanfetamina, e por aí, os medicamentos que estão autorizados pelo governo brasileiro não fazem parte do RENAME oficialmente. O que é o RENAME? O RENAME, a sigla agora me falhou a memória, mas se vocês entrarem no Google, o RENAME seria aquela lista de medicamentos de alto custo que o governo ele oferece para determinadas doenças, determinadas patologias ou transtornos, tá? Ou síndromes, tá? O metilfenidato e a lisdexanfetamina não fazem parte. Então, você não pode ir lá na farmácia com o seu direito garantido e pegar uma Ritalina, um Venvance para casa, tá? Junto com a receita, lógico. Não é. Mas não significa que você não consiga, tá? Se você procurar a Defensoria Pública, se você mostrar que, de acordo com a Constituição Federal, você não tem condição de arcar com a saúde do seu filho, mas você precisa do medicamento, é um medicamento de uso contínuo para que ele possa progredir, você faz a sua argumentação e em muitos casos você consegue sim que o governo ele forneça para você em caráter exclusivo, digamos assim, caráter no seu caso, entende? Como se fosse assim, para o seu caso eu vou fazer, né? Mas não que isso esteja previsto em lei, ok? É difícil, é trabalhoso, mas não é impossível, tá bom? Então vocês podem se recorrer à Defensoria Pública ou contratar um advogado particular, como preferir, mas geralmente a Defensoria Pública ela costuma ser rápida. Então não há necessidade de gastar com o advogado, a não ser que você seja advogado. Mas é possível você conseguir medicamento de alto custo, tá? O Venvance, a Ritalina, o Concerta, por aí vai. A Carol, acho que ela tem que sair e entrar novamente. Ela saiu e entrou várias vezes, e a live era para ser no canal dela. Eu também entrei e saí várias vezes dela, eu não estou conseguindo, gente. Parece que é marcação com a gente. Olha só, a Adriele está assistindo a gente. A Adriele aqui da filha dela, que melhorou bastante em matemática, né? Então, a escola está tentando reter, né? A questão dela de repetir de ano, e não faz o menor sentido. Se a Adriele quiser escrever um textinho aqui pra gente, muito legal, tá? Então, estou vendo aqui várias alunas do programa Meu TDAH que já estão aqui acompanhando essa live com a gente, tá? Gente, tem muita pergunta aqui, eu estou me perdendo. O SUS da minha cidade em psicologia é horrível. Esse é o problema, né? Depende muito do tamanho da cidade, da estrutura da cidade, né? Eu moro aqui na capital federal, então a gente, felizmente, tem um pouco mais de condição, né? O SUS aqui não é tão ruim quanto outras cidades. Agora, interior complica, né? Cidades menores complica ainda mais. Né? Para você conseguir um bom profissional, você tem que viajar, né? Tantos quilômetros para a cidade vizinha. É difícil. Mas se essa lei for aprovada, que agora está a numeração 3517, isso aí resolve, porque é uma lei garantida em território nacional. As prefeituras vão ter que se virar, os governos vão ter que se virar, os governos estaduais, para garantir e cumprir a lei. É muito mais fácil vocês conseguirem esse procedimento, tá? Então vamos torcer, vamos continuar lutando para que a gente consiga essa vitória o quanto antes. Carla, qual o melhor modelo de escola? Bom, como eu falei, Carla, a escola que deu certo, muito certo para mim, é o modelo construtivista. Mas, alguns dizem que eu estou errado, não que eu esteja errado, porque eu sei o que eu estou falando. Alguns dizem que nem sempre é assim, eu concordo, eu sou assim. Eu não acho que nem tudo é assim, o que serve para mim serve para todos. Eu gostei muito. Minha questão do TDAH foi muito bem acolhida por essa escola. E olha que nós estamos falando de 1992, né? Não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha, os direitos eram quase nenhuns, né? O conhecimento sobre TDAH, se hoje, em 2019, com informação na palma da mão, a gente tem dificuldade, tem professores que são desinformados, né? Pouco informados, imagina naquela época, né? Então, para mim, deu super certo. Mas vocês têm que ficar atentas também e procurar esse modelo, tá? O ideal, procura o seguinte, vai na escola,
veja se as turmas são pequenas, né? Se eles têm algum modelo, se vocês têm algum modelo de integral. Tem que perguntar mesmo. Você não tem que chegar na escola com medo de falar, não vou falar que meu filho tem TDAH. Não, você tem que falar sim que tem TDAH, você tem que levar o laudo e perguntar, essa escola aqui, vocês têm algum programa específico? Se passar o laudo aqui do médico pedindo para tal modificação, vocês vão atender desde o começo do ano? Ou a gente vai ter que ficar brigando o ano inteiro, para o final do ano vocês quererem reprovar meu filho e eu ter que brigar na justiça para passar ele de ano? Entende? Então, assim, é bom que você... Vamos aproveitar essa virada de ano aqui. Em janeiro você já procura as escolas ideais, tá? As escolas perto de onde você mora que mais tem a probabilidade de aceitar seus filhos, né? De acolher seus filhos. Então, turmas pequenas é muito bom, turma reduzida é muito bom. Então, esse tipo de trabalho, de condução, é a melhor possível que você pode fazer, tá? E se vocês perderam alguma coisa do que eu falei, assim que a gente encerrar essa live, ela vai ficar gravada, você pode ter acesso à gravação por 24 horas, tá bom? Construtivista. Escola Waldorf são ótimas para criança TDAH, elas focam no melhor da criança, não no pior. Escola Waldorf também, tá? Eu ouvi falar muito bem da Escola Waldorf, tá bom? Então, vocês podem... Caterina, eu estou tentando te chamar pela última vez. Pela última vez, não. Pela 10ª vez. Eu vou ficar tentando aqui. Já mandei novamente o convite. Aceite, por favor. Olha aí, ó. Olha quem tá com a gente aí. Cheguei. Eu acho que você está precisando resetar teu celular, então. Eu não sei o que está acontecendo, não. Tá me escutando? Estou escutando perfeitamente. Gente, vou apresentar aqui a Caterine, do canal TDAH Mãe, né? @TDAH Mãe. Né? E, Caterine, me fala um pouquinho aí da sua história, me fala um pouco do seu canal, que na verdade era para ser no seu, está sendo no meu. Já tá... Vamos pegar o bonde andando aqui. Vamos lá. Tudo começou esse início desse ano, né? A gente começou a ver mudanças no comportamento e tal. A gente achou que era por causa da chegada do irmãozinho mais novo, levamos na psicóloga, nada. E ele continuou dando trabalho na escola, e todo dia a escola me chamando, e eu tinha que sair do serviço para ir ver o que aconteceu e tal. E ele sempre foi muito agitado. Ele, com 3 meses, dormia de 6 horas da manhã até meio-dia. O resto ele ficava acordado. Uma criança de 3 meses. Então foi... Aí a gente foi caçando. Aí eu fui procurando, porque a gente fica sem saber o que fazer, né? Aí eu fui procurando, ele levou advertência, quase chegou a expulsão da escola. Foi bem mais pesado. Ele tem 7. Com 7 anos, quase foi expulso da escola, gente. Quase. Ele levou 3 advertências. Eles estão seguindo o rito, né? 1, 2, 3, pra depois... Na 4ª pede se você quer sair, né? Pergunta. Mas já pergunta expulsando. Então, aí eu comecei a procurar os especialistas. Eu falei, olha, eu tô levando. Aí, por fim, me indicaram um psiquiatra. Minha madrasta falou, olha, Caterine, leva no psiquiatra, às vezes vai ser bom pra ele. Meu irmão tem TOD. Então, meu irmão já ia no psiquiatra. Aí eu falei, tá bom, vou levar, vou ver o que vai acontecer. Aí ele falou, olha, ele é bem hiperativo, né? Ele já entrou no consultório mexendo em tudo, falando e andando para um lado, andando para o outro e perguntando se já estava na hora de ir embora. Aí ele falou assim, nossa, ele é assim o tempo inteiro. Eu falei, o tempo inteiro. Característica, o cérebro dele é assim. Aí a gente foi nessa aí começamos aí no neuro, a gente levou no neuropediatra, ele já tinha ido medicado, eu levei ele na consulta, ele já estava medicado pelo psiquiatra. Aí o neuro olhou para mim e falou assim, você deu o remédio? Aí eu falei, dei. Aí ele tá assim? Eu falei, aham. Sim. A ideia é que para fazer um diagnóstico, ele não esteja medicado, né? Para que o médico possa avaliá-lo perfeitamente. Mas foi nítido, né? Mesmo com a medicação, o menino ainda continuava com a sua atenção, assim, sua capacidade de foco, assim, bastante reduzida, né? Então, e ele faz tudo ao mesmo tempo. Ele faz tudo ao mesmo tempo. Tudo. Exatamente. Olha minha mãe falando aqui, ó. Minha mãe tá falando aqui, a Tita Maia MGDZ, essa aqui é minha mãe. Olha o seu filho aí. Aí, esse é o Brandon. Tá com quantos anos? Oi, Brandon. Tá com 7. Ah, tá com 7. E aí, rapaz, tudo bom? Deu tudo certo na escola? Passou de ano? A gente vai ver amanhã. Vai dar tudo certo. Estamos na torcida. Vai sim. Eu tive que trocar ele de escola. Eu tava até vendo um vídeo seu hoje sobre isso.
E foi bem o que aconteceu. A gente ficou com medo de trocar de escola, até porque ele não aceita muita mudança. Ele tem uma certa recusa com isso. Até se eu mudar a cama dele de lugar, ele fica bem balançado. Será? Então, Pode ser que ele goste da mudança, dependendo. Se a mudança for interessante, ele vai ficar viciado na mudança, hein? A gente vale a pena tentar. Verdade. A gente mudou de escola, uma escola com uma turma bem menor, uma escola particular. Só que eles receberam ele super bem, a psicóloga atendeu ele super bem. Na primeira semana foi bem difícil, ele se recusava a fazer dever, ele ficou perguntando se iam expulsar ele da escola, mas depois foi tranquilo. Olha só, quer dizer que ele já ficou perguntando se iam expulsar ele, né? Ou seja, ficou. Olha o tipo de... Olha só, gente, por isso que eu falo que é importante essa questão da autoestima, de você manter a autoestima saudável da criança. Uma criança de 7 anos que já foi convidada a se retirar, com 7, a maturidade de 7 anos, e ela foi para outra escola já perguntando assim, quando é que esse inferno vai começar de novo? Quando é que vão me chamar para me expulsar? Né? Assim, daqui a pouco está acontecendo tudo de novo. Tá vendo, gente, como é que é importante? E se ele tiver numa escola, desde o começo, acolha ele da maneira certa, faça o que tem que ser feito, faça uma condução boa com ele, né? Ele não precisa passar por isso. A escola vai entender, vai fazer intervenção na hora certa, no tempo certo, do jeito certo, com acompanhamento também do psicólogo, do neurologista. Então, quando você está num ambiente favorável, tudo melhora, né? Tudo fica mais fácil. A criança não precisa passar por esse estresse de beleza. Quando é que vamos expulsar novamente? Né? Verdade. Isso aí. Pois é. Aí na nova escola, a professora também foi assim, um anjo, sabe? Todo dia me mandava bilhete, olha, ele ficou assim, ele fez isso. Ele teve muita recusa em escrever com letra cursiva. Aí eu falei, professor, olha, vamos tentar, deixa ele escrever com a bastão, vamos ver se ele copia o dever com a letra bastão. Aí ele aceitou. Aí por fim eu ficava fazendo brincadeira com ele em casa, eu ficava assim, olha, quem escrever primeiro com letra de mãozinha dada vai ganhar um prêmio. Aí a gente foi conseguindo aos poucos. É uma questão de paciência, né? Os pais têm que ter um pouquinho de... A gente tem que persistir e tem que ter uma paciência enorme. E na verdade, é uma condução bastante complexa. Né? Eu costumo falar isso até no programa Meu TDAH, porque, por exemplo, às vezes a gente escuta por aí que não, você tem que elogiar quando tomar boas atitudes. Né? E, sim, o elogio ele faz parte do processo. Né? Dizem que a cada 5 ou 6 elogios você deve fazer uma crítica. Então você elogia bons comportamentos, listando o bom comportamento para uma crítica, para uma repressão. Geralmente esse seria o equilíbrio ideal, tá bom? Não é passar a mão na cabeça, mas você reforçar mais positivamente, fazer acreditando que ele é capaz de cooperar, é muito melhor do que você ficar brigando e não vai dar certo. Outra coisa também que é interessante falar é o seguinte, tem muita mãe que me pergunta isso, assim, Yuri, mas eu estou tentando fazer alguns combinados com ele, do tipo assim, eu dou uma recompensa para ele se ele se comportar bem, tudo, e tem muita mãe que não sabe fazer isso. Eu vou falar aqui rapidamente, Caterine, se querer te interromper, mas uma coisa que a gente tem no nosso método dentro do programa Meu TDAH é justamente isso. Primeiro, você tem que saber a diferença entre os direitos da criança, entre os presentes da criança e as, digamos assim, as benesses da criança, não é benesse, não é benefício, que eu diria. Seria como se fosse coisa extra-oficial, digamos assim. Uma coisa, como é que fala? Como se fosse, como é que é aquela coisa assim, quando você é acima do direito, como se fosse um benefício, como se fosse uma coisa além do trivial que você fornece para a criança. Me fugiu a memória agora. Mas é como se fosse assim, aquilo que você tem como a criança, o direito que ela tem, né, dentro de casa, que é direito à moradia, proteção, comida, isso não é negociável, tá? Então o que acontece? É lógico, você não pode virar para o seu filho e falar assim, olha, se você não se comportar, não fizer isso que a gente combinar, você não vai comer hoje, então você não vai poder tomar banho, então não pode, né? Tudo que for do direito da criança, escutem isso aí, gente, isso é importante, vocês não fazem a intervenção. O que for presente é o que gera mais confusão na cabeça das mães. Deixa eu ver se eu coloco aqui, vou achar aqui. Depois eu acho aqui. Então, assim, o que for presente, né, quer ver?
encontra aqui, que fugiu. O que for presente, por exemplo, assim, você deu um presente para ele de aniversário, tá? Você deu um tablet para ele, né? Então, esse tablet você entregou para ele, mas no dia seguinte ele, sem querer, tropeçou em alguma coisa e quebrou. Deixou cair um vaso, alguma coisa assim, né? E aí você faz o quê? Você vai tomar aquele presente de volta, né? Aquilo não vai servir como uma punição para que ele aprenda que não deva mais fazer aquilo, não deva mais, como é que se diz, desobedecer, etc. Aquilo vai gerar só um sentimento de injustiça para ele. Poxa, você me deu isso aqui, é um presente que você me... Quando você dá um presente para alguém, você não toma aquilo de volta, né? Então não é bem assim que funciona. Então a ideia é que você não utilize de forma assim, esse reforço negativo, né? Você tomar de volta, isso não tem tanto efeito. Agora, essas benesses que eu falei, acho que o nome pode ser esse mesmo. As benesses seriam o seguinte, beleza, você tem um tablet aqui que eu te dei de aniversário. Agora é o seguinte, o tempo de uso é uma benesse, é algo além do estipulado, tá? Você tem o seu tablet, agora é o seguinte, você pode usar ele 2 horas por dia, tá? Depois de fazer as tarefas. Se não fizer a tarefa, usa menos tempo. Então, naquele dia, não utiliza. Ou então, você fez tudo direitinho, você fez do jeito que a gente combinou, agora você consegue usar por 3 horas. Então, no fim de semana, usa liberado. Entende? Então, assim, essa parte você pode combinar com ele o jogo, né? É a mesma coisa que eu falo o seguinte, por exemplo, por bom comportamento, a criança está fazendo tudo direitinho e aí ela consegue ter direito a um presente que você, ou um tablet, vamos dizer assim, vou testar, acho que é mais fácil de você identificar. E aí ele recebe o tablet e aí no dia seguinte ele faz alguma coisa, pisa na bola, esqueceu uma regra importante e aí a mãe vai e toma o tablet como se fosse uma coisa educacional. Que injustiça isso, né? Já pensou? É a mesma coisa assim, poxa, eu fiz por merecer aquele presente. E aí no dia seguinte, quando eu fiz alguma coisa errada, você me toma aquilo que você me deu. Então é importante que a gente também saiba na hora de conduzir essa questão com a criança, é que tem que funcionar do tempo presente em diante, né? Então assim, beleza, você pisou na bola aqui, eu não vou tomar aquilo que eu já te dei, que você já fez por merecer, mas de agora em diante, eu quero que você não repita mais isso, senão a consequência vai ser diminuir o tempo que você vai ter. Ou então ficar 24 horas sem ter acesso àquele bem, entende? Então é mais ou menos por aí. É importante que os pais saibam como lidar com a criança até para conseguir fazer esse tipo de cooperação. Se o pai sabe fazer da maneira certa com o filho, ele consegue obter a cooperação do filho, né? As brigas em casa diminuem. Na hora de estudar, aquele negócio de você ficar gritando, vai estudar, vai fazer não sei o quê, aquela confusão toda, diminui bastante. É por isso que o programa Meu TDAH tem tantos casos de sucesso. E a gente faz o acompanhamento e ensina exatamente o que as mães precisam fazer, caso a caso, para que comece a dar certo aí na sua casa, né? Então, eu queria dar essa dica aqui, já falando desse negócio da gente poder conduzir, mas, enfim, você estava contando um pouco aí da sua história. Quanto a isso, a presença e tal, a gente tem para fazer ele estudar, ele gosta, assim, né? A gente não tem muita recusa dele, às vezes sim. Só que a gente tenta sempre fazer de uma forma divertida, sempre participar, eu e o pai dele, a gente para, a gente senta, o irmãozinho dele fica ali brincando, tomando o caderno dele, mas a gente vai dando um jeito. Então, tipo assim, a gente tenta fazer de uma forma divertida. Eu comprei um quadro, aqueles quadros de escola, e por vezes a gente estuda com ele ali, entendeu? Para não ficar uma coisa muito chata, muita leitura, muita, né? Porque nem eu consigo. Eu não sabia que eu tinha TDAH, fui descobrir por causa dele. E eu também não consigo ficar muito tempo em muita coisa, eu faço tudo ao mesmo tempo. Desisto fácil de coisas que não me interessam. É bem assim mesmo. Hoje eu entendo ele porque... e hoje, como adulto, a gente consegue se policiar, né? A gente consegue se policiar, consegue criar ferramentas para se ajudar. E uma criança não consegue. Eu lembrei o nome, é privilégio. É privilégio. Então, privilégio. Direito da criança, a gente negocia? Não negocia. Não é isso que vai negociar. Presente a gente negocia? Não negocia. Privilégio seria como você usa o presente. Quer ver outro exemplo? Crianças mais velhas, acima de 10 anos e tal. Eu não sei exatamente qual a idade que a criança está ganhando um smartphone, mas eu acredito que seja mais para adolescência. Então, por exemplo, a criança ganhou o smartphone de Natal, de aniversário, beleza, ganhou. Você não é legal que você tome aquilo de volta, uma vez que ela fez por merecer. Agora, o privilégio dela é o seguinte, olha só, você tem um plano mensal aqui, tá? Porque você não paga só smartphone, todo mês você tem que ir lá para a operadora, tantos reais, para o plano lá do smartphone dele. Então, assim, você combina isso, olha, se você cooperar, você tem
esse benefício, você fica tantas horas a mais, então eu te dou esse benefício além do presente, entende? Então, seria um privilégio, que aí sim você consegue negociar de uma maneira muito mais assertiva, entendeu? A gente sempre negocia, assim, privilégios com ele, né? Poder jogar videogame, ele gosta de gravar os vídeos dele, adora canal do YouTube. Vários, ele, então, né? tipo assim, a gente vai negociando as coisas com ele, porque senão não... Mas tem dia que é bem, bem, bem complicado mesmo. É o que muita mãe às vezes me pergunta, eu falo, olha, gente, não é todo dia santa paz, não. Tem dia que ele simplesmente não aceita nada, ou então tá muito chorão. Ele tem as mudanças de humor dele. Às vezes, num dia só, ele tem várias. Então, é o que eu falo com muitas mães. É difícil, é trabalhoso, mas se a gente persistir, a gente chega no sucesso, entendeu? A gente tem que estar sempre ali, tem que ter uma paciência. Eu falo com elas, olha, o amor é o segredo de tudo, entendeu? A gente sempre dá muita atenção a ele, sempre pergunta muito o que ele está sentindo. E quando a gente pensou em dar medicação a ele, eu até conversei com ele, eu falei, filho, e como é que você se sente? Como é que está a sua cabeça? Ele, mãe, eu fico pensando e não consigo parar de pensar. Eu falei, filho, por que você faz essas coisas erradas na escola? Mãe, a minha cabeça quer fazer, mas eu não. Só que eu acabo fazendo, porque a minha cabeça quer fazer. Então, acho que uma questão interessante também é a questão dos remédios. Muitas mães privam não querem dar remédio. Mas, igual, eu tentei de tudo. E, por fim, foi a única forma que ajudou ele. Entendeu? Então, hoje eu percebo que foi a melhor forma de ajudar ele. Foi bem para ele. O medicamento, ele acalma a atividade cerebral da criança, né? E não tem nada a ver com dopar, nem nada disso. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem uma, digamos, deficiência química presente na região do córtex pré-frontal, que faz com que o nosso cérebro trabalhe de uma maneira específica, com a nossa volatilidade do nosso foco, né, volubilidade do nosso foco, de tal forma que fica difícil a gente ter atenção sustentada, conseguir realizar tarefas que não sejam minimamente prazerosas, uma dificuldade herculeica de realizar e permanecer em atividades que não sejam estimulantes, porque o nosso cérebro ele necessita de muita estimulação. Tá? Então, basicamente é isso. Quando você tem esse regulador, quando você entra ali equilibrando os neurotransmissores através da Ritalina ou do Venvance, o que você faz? É como se fosse um chiado. Sabe uma TV antiga, assim, que ficava fora do ar? Entendeu? Esse chiado, ele fica na nossa mente o tempo inteiro. Então, ele atrapalha a gente realizar as tarefas. Né? A gente está tudo procurando alguma coisa. É como se fosse assim, quando você toma um medicamento, você eleva esses níveis do neurotransmissor durante o período da atuação do medicamento, e esse chiado ele fica bem baixinho, ele não chega a sumir, mas ele diminui o seu volume, ou seja, fica mais fácil se concentrar. Né? Então, de alguns professores, até algumas palestras que eu faço aqui em Brasília, eles perguntam assim, não, mas aí a criança ficou muito quieta, eu acho que está um zumbi, não sei o quê. Não, não é zumbi. É porque o menino ele deixou de dar importância para os eventos distratores. O que são eventos distratores? O professor ele começou a dar aula lá, começou a explicar. E aí ele está olhando para o quadro, né? Passou um passarinho, pousou na janela, ele vai olhar para o passarinho, porque ele não sabe que um evento distrator ele deve ser tratado como algo secundário. O que é importante é o quê? Prestar atenção no que você está falando. E aí ele fica 4, 5, 6 minutos olhando para o passarinho, quando ele olha para frente do professor de novo, ele já está lá na frente na matéria. E aí cria aquela bola de neve. Eu não sei mais o que o professor está falando, eu estou com preguiça de perguntar, eu não sei, eu estou com vergonha de perguntar o que ele falou, e por aí vai. E a criança acaba se desinteressando pela aula. Quando você está com o efeito do medicamento, falo por mim, tá? Mas provavelmente é o mesmo efeito nas outras pessoas que tomam o medicamento. Quando você está sob o efeito do medicamento, você simplesmente silencia esses distratores. Um passarinho que pousa na janela, você consegue, não, beleza. Mas eu prefiro continuar prestando atenção aqui no que o professor está falando. Então, o aluno, ele simplesmente para de ter aquele movimento aleatório, aquela atenção aleatória perdida para tudo que acontece, né, para o menino que espirrou, para o passarinho que pousou, e ele presta atenção no que é mais importante, que é o professor. E aí eu falo assim, gente, vocês não precisam ter medo disso. Se você vê que o menino que tem TDAH e está com medicação pela orientação médica, está prestando atenção em você, você pode até perguntar para ele assim, olha, tá tudo bem? Ele vai falar assim, tá. Não está acontecendo nada, ele só está prestando atenção, porque agora ele consegue filtrar os distratores, entende? Então você pode perceber que é isso que deve acontecer também com o seu filho. É bem isso, sim. Esse progresso, né? Ele na escola, legal,
foi uma mudança, assim, radical. Ele na primeira semana ele não conseguia sentar e tal. Aí depois, agora ele já consegue sentar, assistir a aula, e é uma grande vitória, né? Sim, claro. Ele consegue fazer os exercícios, ele está super bem. Eu tenho outras crianças que têm um pouco mais de dificuldade, né? Falo com algumas mães. O meu tem muita dificuldade na socialização, porque como ele é muito agitado, ele acaba assustando as crianças. Sim, Na primeira sim. semana de aula na escola nova, a professora chegou para mim e falou: mãe, ele assustou os outros alunos. Porque ele chegou igual um furacão, a turma super quietinha, e ele chegou fazendo a festa, né? Então, tipo assim, eu notei até mesmo, porque teve um dia que eu esqueci a medicação dele, né? Eu acabei esquecendo o normal do TDAH. A gente acaba esquecendo as coisas. Eu esqueci ele. Eu também. Eu esqueço, às vezes eu tô falando com a pessoa, a pessoa tá falando comigo e eu viajo, aí depois eu volto, e agora? O que a pessoa falou? Vai longe, né? Eu sei como é que é isso. Dele, ele ficou assim, eu notei que foi ruim para ele, sabe? Aí foi quando eu percebi que era o ideal, entendeu? Que eu fiz a escolha certa, que eu tinha dado o passo certo, entendeu? E outra coisa. E a gente vai tentando outras coisas. Ele tá no futebol também. Foi uma coisa atividade muito física boa. É sensacional, melhorou muito. Melhorou muito. E digo mais, o que acontece? Quando você tem essa questão da atividade física, você está fazendo um tratamento legal, você vai persistindo, mas você tem que entender que lidar com o TDAH é uma montanha-russa. Vai ter dia que ele vai estar assim, bombando, copiando tudo, fazendo o dever, vai ter dia que ele vai ter semana que ele vai estar altos e baixos. É pico e vale, pico e vale. O que é uma boa estratégia para você manter? Você não pode ter medo de variar as estratégias. Então, por exemplo, você está tentando uma estratégia para otimizar, além do medicamento, você está dando futebol, está dando mais um estímulo para ele. Faz isso, que eu vou te dar uma chuteira nova, vamos dizer assim. E, beleza, vou cumprir. Aí isso funciona por uma semana. Na segunda semana, quando você vê que começa a cair, você adota outra estratégia. Aí sobe. Aí na terceira semana, outra estratégia, sobe. Na quarta semana você adota novamente a primeira estratégia e sobe. Porque tem muita mãe que faz assim, vou fazer isso aqui, deu certo, depois ele desanima. Você não pode deixar isso acontecer. Então é importante que você está sempre mudando e adotando novas estratégias. Olha aí o campeão aí do futebol. Eu falo com as mães, a gente tem que ter muita criatividade, porque tem que estar sempre inovando. Inovando e fazendo coisa nova. Vai. Boa, tá merecendo. Já tá de férias, então? Não, né? Amanhã que você vai ter... amanhã a gente vai saber como é que foi, mas pelo andar assim, né, parece que ele foi bem. Esses dias até aconteceu uma coisa engraçada, eu tava contando para as mães, que ele foi fazer a prova e eram 4 capítulos para estudar. Era muita coisa. Nem eu consegui ler tudo. Mas o que eu sempre faço? Eu leio. A gente manter a constância, né? A gente vai estudando toda semana com ele, para não deixar tudo para a semana de prova. Aí o que eu faço? Eu leio e faço um resumo para ele. Vou explicando de uma forma que ele entenda, de uma forma lúdica, vou contando umas histórias e tal. Aí ele chegou, eu perguntei, filho, como é que foi a prova? Aí ele, mãe, eu acho que eu não vou passar de ano. Eu falei, por que, filho? Mãe, eu não lembrei o negócio da prova. Eu falei, ué, por que você não lembrou? Aí ele, a professora perguntou, o que a gente faz com água suja? Aí eu falei, filho, o que a gente faz com água suja? Aí ele, joga fora. Ele quer contar, ó. Ele quer contar. Conta aí. Vem cá, conta lá. O que você falou pra professora? Conta esse negócio da água suja aí. Eu botei a água ser. Água ser? Ele não sabia que colocar, colocou o que veio na cabeça. E o que ela queria que você respondesse? O que ela achou que você devia responder? Ela falou pra você? O que você não sei. Ou não? Então tá, você colocou, você achou que era certo. Mas deu certo? Você conseguiu tirar uma nota boa depois? Fala. Muito bem, então pronto. Então continua assim. Continua que tá dando certo. Tchau. Até mais. Aí ele falou, mãe, eu coloquei o que veio na minha cabeça, a água ser. Eu falei, que é isso, Bento? Não sei. O que eu inventei.
Então, tipo assim, a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Uma coisa que eu acho interessante também que você comentou agora há pouco sobre a questão da socialização. É muito importante a gente estar de olho nesses sinais, tá? Porque muitas vezes ele falou assim, nossa mãe, ele veio aqui ontem, primeiro dia de aula, ele assustou os colegas, entende? Então assim, muitas vezes essa questão dele chegar querendo mostrar que veio, querendo ser ali o centro das atenções, nem sempre é diretamente a ver com o TDAH, né? Então a gente sabe que o TDAH ele atua na mente da criança, ou seja, ele está ali atrapalhando, né, no dia a dia, né, causando aquela desordem mental, aquela questão da bagunça, né, da inquietude, e acaba atrapalhando o dia a dia. Mas o que a gente tem que ter em mente aqui é o seguinte, às vezes a criança ela pode estar com algum déficit social, né? Então às vezes a criança, no intuito de eu preciso ser notado logo para ver se eu faço alguma amizade, eu vou ficar falando igual um tagarela, não vou deixar os meninos falarem, eu vou ficar interrompendo eles, entende? Então assim, a impulsividade existe? Existe. Deve ser tratada com um profissional, a terapia TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental, acompanhamento psicológico, também com o neurologista, através dos medicamentos que ele prescrever e tudo. Mas é importante fazer o que você já vem fazendo, que é conversar com ele e perguntar como é que estão suas amizades? Como é que estão seus coleguinhas, assim? Tem algum deles que você mais gosta? Né? Às vezes você traz ele para sua casa, tem 7 anos, às vezes acontece, vem aqui à tarde, né, estudar, brincar, enfim, e aí você conhece um pouco mais. É importante os pais ficarem atentos ao que está acontecendo, né, no dia a dia da sua criança, para aí eles terem, vocês poderem agir de maneira certa. Porque às vezes é uma criança que está com dificuldade de amizades, está, digamos assim, queimado na escola, né, não é o caso dele que ele está, eu não acredito que não seja, mas tem criança com 10 anos que desde os 7 anos está na mesma escola e vem enfrentando problemas de relacionamento. Então, o que acontece? Muitas vezes é necessária uma intervenção genética, né, para que essa criança pare de sofrer, de ser excluída, para que ela consiga ter essa ressocialização, digamos assim. Então, essa vontade excessiva de chamar atenção pode estar marqueando um problema de ele ter dificuldade de se socializar. E aí a dica que eu dou é o seguinte, analise esse quadro, leve isso para a psicóloga, tá? Porque ela tem um estudo de vários anos para saber lidar com isso, e aí você conduz da seguinte forma, se for o caso de ele estar assustando as outras crianças, vou pegar esse exemplo aqui. Você mesmo pode conversar com ele e falar assim, olha filho, é o seguinte, eu sei que você quer fazer amizade, você chegou agora, tá tudo novo e tal, mas a gente chega com um pouco de mais calma, porque se você permite que o outro fale, que o outro se aproxime também de você um pouco mais calmo, vai ficar muito mais fácil, eles vão te aceitar de uma maneira muito mais tranquila, entende? Porque se você chegar assim, muito afoito, assustando, você pode acabar justamente o contrário, afastando eles em vez de aproximando eles de vocês. Ou seja, você quer que aproximar os coleguinhas de você? Quero, mãe, quero ter amizade, quero que fazer parte daquele grupo. Beleza, então vá com calma. Então você vai mostrando as consequências para ele. A partir dos 7 anos você já pode ter esse tipo de conversa conscientizadora, né? E é importante também você fazer essa intervenção de analisar o que está acontecendo com o seu filho para você saber quais as suas próximas etapas, né? O que você deve analisar para você poder seguir. A gente conversou muito com ele sobre isso. Aí a gente usou uma tática para contar por que ele estava tomando remédio, né? Sim. Aí eu falei com ele, filho, olha só, você tem o superpoder do Flash. Então, e do Sonic. Só que isso não pode usar em todo lugar. Olha então, que legal. Eu falei, você tem que ir mais calmo, entendeu? Você não pode mostrar que você é um super-herói. Nós estamos aqui de novo. Acabou caindo a nossa transmissão, né? Porque a gente passou de 1 hora de transmissão, então ele meio que derruba sozinho. Mas estamos aqui de novo, tá? Eu vou esperar a Caterina entrar. Oi, Mônica, tudo bom, gente? Gente, eu tô num bate-papo aqui, tá? A gente começou a falar sobre direitos e depois a gente começou a falar sobre como conduzir em casa. Espero que vocês estejam gostando. Entrem, participem aqui com a gente, tá? E eu vou continuar esse bate-papo aqui. Estou esperando a Caterina entrar, que é a TDAH Mãe. Vocês encontram ela aqui no Instagram, TDAH Mãe. Deixa eu ver se ela vai aqui com a gente. Ainda não entrou. Bom, enquanto ela não entra, posso ficar respondendo algumas perguntas aqui. Vocês que estavam na live aí, a gente falou sobre vários assuntos, acabamos dispersando nos assuntos, né? Vocês têm alguma dúvida?
Aí, ó, chamamos o remédio de amigão, ou seja, cada pai tem uma estratégia diferente, né? Um amigão, né? Tem que levar na leveza mesmo, gente, né? Não pode ser simplesmente do tipo, você tem um negócio. Não, é um amigão, é alguém que vai te ajudar a você focar naquilo que é mais importante. O que é mais importante? O que a professora está passando, o dever de casa, e por aí vai, entendeu? E é justamente isso que eu falei mesmo, ele tranquiliza a nossa mente, ele silencia um pouco aquele barulho, aquela agitação, e faz com que você consiga ter um momento de engajamento superior, mais fácil. Oi, Adriele, tudo bom? Mônica aqui está aqui com a gente. Tenho medo de rotular meu filho, só falo TDAH para pessoas próximas. Não tem esse medo, você não precisa encarar isso como um rótulo. Ele tem uma síndrome, né, chamada de transtorno, que ele causa algumas, é uma característica específica. Né? Essa mãe aqui, acabou saindo aqui a tela, é a Elaine, né, Elaine? Eu tô falando contigo agora. Então, essa é uma característica dele. Tá? Então, assim, como é que a gente pode lidar com essa característica? Fazendo a intervenção correta, indo no médico especialista, procurando um bom psicólogo semanal, intervindo direito com a escola, fazendo o programa Meu TDAH, tá, gente? meutdh.com, se inscrevam, porque são os últimos dias com preço antigo, a gente tem 1 ano de acompanhamento, estratégias exclusivas, a gente tem encontro ao vivo todo mês com várias mães, com vários profissionais, tem encontros comigo e também com profissionais convidados da equipe, a gente tem um grupo exclusivo no Facebook também, tá bom? Então, é aquilo assim, a gente vai te dar a faca e o queijo para você resolver essa questão do TDAH na casa de vocês e tornar o dia a dia de vocês muito mais fácil, tá bom? meutdh.com. Temos inclusive algumas alunas aqui que estão com a gente, né? A Adriele é uma delas, a Mônica também. Qual o melhor exame para saber qual o nível de TDAH? Adriele, exame clínico, tá? A cartilha de perguntas lá do DSM-5, tá? O médico ele faz o exame clínico, ele também vai avaliar as principais dificuldades. Geralmente o médico ele pode fazer essa avaliação, mas com a ajuda da psicóloga e principalmente da psicopedagoga. Por quê? A psicopedagoga ela vai entender, ela vai conseguir mapear as principais dificuldades do seu filho. Que, por exemplo, tem criança com TDAH que mesmo sem dislexia, a sua atividade cerebral ela é tão descoordenada quando ele está fazendo atividades não prazerosas, usando o exemplo só do TDAH, que às vezes ele precisa de um auxílio de um ledor, tá? Até uma determinada idade. A gente sabe que a maturação cerebral é um pouco mais lenta também em crianças com TDAH. Então, o que acontece? Procure equipe interdisciplinar. Um bom neurologista pode fazer esse nivelamento para você, mas principalmente com a ajuda da psicóloga e da psicopedagoga. Tá bom? Olha, Elaine, fiz o exame de QI e mesmo assim não fechou o diagnóstico. O exame de QI ele é complementar. Tá? O exame do TDAH é feito com anamnese, ele é feito com análise dos prejuízos causados pelo TDAH, tá bom? E junto com a equipe interdisciplinar. O teste QI, ele atesta muitas coisas, ele na verdade até exclui algumas outras comorbidades ou alguma outra patologia, digamos assim, que possa estar coexistindo com o TDAH, tá bom? Mas ele não é determinante para dizer qual é a dificuldade que você possa ter. Mas ele é importante você saber, né, o teste de QI tudo como um dos resultados que você tem. O tratamento é parecido com altas habilidades? E muitas vezes sim, porque tem criança com TDAH com alta habilidade. Vocês não precisam, assim, não existem cérebros completamente diferentes, no sentido de não, esse TDAH é completamente diferente do outro, é tudo um degradê. Então tem TDAH com a dislexia presente, pode ter TDAH com autismo combinado também, tem muita criança autista que tem o TDAH. Tem criança TDAH com QI elevado, geralmente altas habilidades pode estar combinado em alguns casos, tá? Eu já vi, tá? com a síndrome de Asperger, que é considerado um autismo leve, tá? Então é importante você fazer o quê? Buscar a equipe interdisciplinar para entender as dificuldades específicas do seu filho e aí você vai e faz a condução, tá bom? Como melhorar a maturidade do seu filho? Esperando ele amadurecer. Olha, intervenção com a psicóloga, tá? A Ju Amaral Tatu, né? Ju, o cérebro da criança ele tem esse déficit, esse atraso na maturação de 3 a 4 anos, tá? Em média. Mas isso não significa que vai ser sempre assim. Isso tende a estabilizar na fase adulta. Então aquela criança que ela tem essa dificuldade agora, ela mais pra frente ela não vai ter necessariamente, né? Eu sei disso porque
eu realmente percebi essa dificuldade, eu tinha mais tato com crianças, eu tinha 15 anos, eu me dava melhor com crianças de 13, de 14, mas eu sei que lá para os 20, 21, 22 aquilo estabilizou. Então hoje eu tenho a maturidade de um homem de 36 anos. Mas a maturação ela é mais lenta, mas ela vai chegar, tá bom? Então tenha em mente, não queira botar o carro diante dos bois, não queira fazer com que seu filho seja super maduro, se ele é uma criança e se o cérebro dele naturalmente apresenta essa imaturidade, tá? O tempo dele vai chegar. Faça o acompanhamento direitinho, faça o programa Meu TDAH que a gente vai te ajudar e aí você segue com as estratégias, tá bom? Ó, a pior fase da criança é quando chega na adolescência. Isso está há 14 anos e não é fácil. Realmente, os desafios são outros. Agora tem uma questão do seguinte, a intervenção é outra. Quando você tinha o TDAH na fase da infância, você tinha um tipo de intervenção. Na adolescência é outra pegada, entendeu? Mas é plenamente possível você conseguir contornar também, porque as necessidades da criança são outras, né? Então, por exemplo, até para a gente poder negociar com a criança, tem alguns valores que adolescentes eles dão muito mais valor do que a infância. Então, por exemplo, na hora que você vai negociar alguma coisa, alguma troca de um bom comportamento por um privilégio, seria a liberdade, por exemplo. Ter liberdade para ficar na rua, na casa dos amigos até a hora, ou liberdade para poder fazer alguma coisa, ir no shopping no final de semana, alguma coisa assim, ou ficar até mais tarde no computador. Você pode de infância para tende a se expandir, né? A criança tem um limite desse tamanho, quando tem 7, 8 anos. Quando tem um adolescente, começa a se expandir, e às vezes começa a tocar no limite dos pais, começa a se expandir de forma que começa a incomodar, né, a hierarquia da casa. E aí você tem que saber como intervir, tá? No programa Meu TDAH, a gente ensina vocês passo a passo como fazer esse tipo de intervenção em adolescentes, tá bom? Luciana, estou abismada com o despreparo dos professores na rede pública. Em muitos casos, infelizmente, ainda é assim, né? A Isabelle chegou em casa falando que ela foi aprovada com os outros alunos, porém, vou ficar sabendo somente na quarta-feira. Triere, é aquilo que eu falei. Procura a Secretaria de Educação e vá atrás dos seus direitos, tá? Para que você consiga... Ó, tô chamando ela aqui. Vamos ver se ela entra aqui. Abrir a mente para os tratamentos e falar abertamente com amigos e família é muito importante. Não tem que ser tabu, gente. Olha, TDAH não tem que esconder. Nós não temos na Idade Média, tá? É uma síndrome que existe, tem informação aí. Se algum parente não entender ou falar bobagem do tipo, isso não existe, é falta de chinelada, o remédio vai viciar, vai dopar seu filho, tudo, ó, não dá ouvido para essas pessoas. O tratamento é importantíssimo, o entendimento dos pais, o alinhamento do entendimento dos pais é igualmente importante, ou seja, pai e mãe têm que falar a mesma língua, não? Tratamento onde a mãe vai atrás do tratamento, né? Vai buscar as informações, vai participar dos cursos, e o pai ignora totalmente e trata o filho de uma outra maneira, não dá certo. Tem que ter o alinhamento, pai e mãe têm que falar a mesma língua. E o resto dos parentes, aqueles que forem contra, que falarem coisa que não sabem, você ignora. O importante é você fazer o que tem que ser feito. Quanto melhor e mais assertivo for o tratamento que você dá para o seu filho, maior chance de ele ter sucesso na vida, a autoestima saudável, sucesso na vida na adolescência, na fase adulta, é um adulto com menos depressão, com menos problemas sociais, que se aceita, se respeita. Não tem que ficar jogando nada para debaixo do tapete, tá bom? Pois quase não tem hiperatividade, mas a desatenção é grande. A Elaine falando, sim, pode ser do tipo predominantemente desatento. Tá? Esse negócio, o TDAH não é sinônimo de hiperativo, não. Às vezes a gente lê nessas revistas aí, criança hiperativa, blá, blá, blá. Criança hiperativa. Tá errado, cara. Criança hiperativa não tem nada a ver com TDAH. Tá? A hiperatividade é um dos traços do TDAH do tipo predominantemente, do tipo hiperativo. Agora, o do tipo predominantemente desatento, ou do tipo meramente desatento, inclusive grande parte das crianças que têm TDAH. Então, e exige muita atenção,
Porque às vezes o professor ele está observando ali aquela criança quietinha, que era para estar tirando nota boa, porque afinal ela não faz bagunça, né, bagunceira, né, entre aspas, e tem TDAH a criança está viajando ali e está prestando atenção em nada, mas ela não tem a impulsividade muito aflorada, ela não consegue, ela não expõe de forma muito clara que ela tem o TDAH. Caterina, eu estou tentando te aceitar, mas não consegui novamente. Acho que voltou o nosso martírio aqui. Eu não sei o que você fez daquela vez, enfim. Então, gente, tem isso em mente, tá? Mesmo crianças que não têm hiperatividade, não significa que não tenham TDAH. Vulgo TDA, você tira o H, né? Mas o nome correto é TDAH, do tipo desatento, ok? O nome completinho. Se você quiser tirar o A, uma mera convenção, tudo bem, TDA. Mas é a mesma coisa, tá? Olha só, gente, Nilda. Fiz o eletroencefalograma com meu filho e apareceu imaturidade cerebral. Olha, eu também fiz eletroencefalograma, e o meu não era nem no computador. Naquela época saía um rolo de papel assim com o eletro, né? O eletrodo ali subindo e descendo. Eu coloquei um monte de massinha na cabeça, com fio e tudo. Aquilo é realmente assim, não sai exatamente um diagnóstico de TDAH, tá? Já que o exame, ele é clínico, tá? Agora, aquilo ajuda a detectar alguma comorbidade, alguma alteração nas ondas cerebrais, alguma coisa que você pode, de forma combinada, entender melhor o TDAH do seu filho em específico, tá? Aquilo ali seria mais para matar a possibilidade de alguma comorbidade do que para definir se tem ou não TDAH, tá? Não é necessário um exame de eletroencefalograma para determinar o TDAH. Mas aí você disse que apareceu com imaturidade cerebral, né? Se o seu médico especialista deu isso como laudo após o eletroencefalograma, beleza. Mas ele não é necessário para o diagnóstico, tá bom? Muito obrigado por responder. Vou fazer esse programa. Faça, é 1 ano de apoio e está nos últimos dias do prestativo. Depois não tem choro, tá? Gente, é muito acessível, gente. Você paga a paz que as mães têm. Olha os depoimentos. Olha lá, meutdh.com, vê os depoimentos das mães. Aqui no Instagram também nós temos vários depoimentos. Né? É impagável o preço pela paz que as mães têm, o que a gente faz dar certo. Tá? A gente ajuda vocês mesmo, para que vocês consigam superar o TDAH aí na casa de vocês. Ó, né? O risperidona também, ele é muito utilizado pelos médicos, prescrito pelos médicos, para crianças que têm traço da impulsividade muito aflorado, tá? Então, o risperidona, ele entra ali também para ajudar. Olha só o que a Maria falou. Ele me perguntou esses dias se vai ficar tomando remédio para a vida toda. Maria, a resposta é o seguinte. Enquanto houverem prejuízos, tanto o tratamento medicamentoso quanto o tratamento, a terapia psicológica, psicopedagógica, são necessários. Tá? Então, assim, fiquem atentos também se psicóloga quiser dar alta para o filho de vocês assim muito rápido. Tá? Pode ser, não é porque os prejuízos do seu filho cessaram, não. Mas é porque talvez ela não esteja disposta ou não se sinta preparada para ajudar o seu filho, tá? Não tem problema, vocês procuram outro profissional, mas tanto para TDAH adulto, criança ou adolescente, né? Aliás, adulto, adolescente, criança, o tratamento, o acompanhamento psicológico, ele é contínuo. E eu faço psicóloga até hoje, tá? E eu que me ajuda demais, entendeu? Então, fiquem atentas a isso, tá? Não existe essa de alta, não. A alta é se somente se da psicóloga, é se somente se a criança tiver os seus prejuízos, ou adolescente ou adulto, os seus prejuízos controlados, né? Ou seja, tem o TDAH, mas mesmo assim consegue levar uma vida próxima do normal, tira nota boa, passa de ano ali, não tem muito prejuízo social e tudo, beleza. Do contrário, é recomendável que continue, tá bom? Agora, com a sua vida toda, como eu te falei, se você algum dia, Maria Nunes, optar por não dar mais o remédio, com o aviso do seu médico, você vai no médico, conversa e vocês dois chegam a um acordo de que você não quer mais dar o remédio, beleza. Mas consulte o médico, tá? Você não pode também interromper o tratamento sem consultá-lo, não é legal, tá? E isso só vai significar o seguinte, você pode tratá-lo também sem o medicamento, mas vai ser bem mais difícil. Eu digo que o medicamento ele é 50% do tratamento, os outros 50% é intervenção, forma como você conduz em casa, conduz na escola, a aceitação das pessoas que estão à sua volta, se a autoestima está saudável, entendeu? Então, esse é o 50%, a questão de intervenção, a questão de como você conduz. E os outros 50% seriam o medicamento. Então, veja que metade do sucesso depende de uma intervenção medicamentosa, na maioria dos casos. Então, é importante a questão do medicamento, tá bom? Eu tomo, inclusive, metilfenidato.
né? É muito bom fazer o programa, pois ajuda bastante. Valeu, Driele. Driele é aqui do programa. Foi o exemplo que eu falei, que ela entrou aqui em setembro, agosto, e em um mês a filha dela deu um salto em matemática. Né? Ela estava com dificuldade. Ela vai contar essa história aí. Quem quiser chamar a Adriele no inbox aí e conversar, ela mesma conta essa história para vocês. Tá? Então entre no programa meutdh.com. Vou tirar mais dúvidas aqui. Oh, meu Deus, eu queria falar com a Caterina e não estou conseguindo chamar ela. A gente pode fazer um outro dia uma live no YouTube, no Facebook, que aí a gente deve resolver essa questão desse problema técnico, né? Mas, enfim. Nilda falando aqui. Eu não tenho problema em falar do TDAH do meu filho, mas quando ele está brincando com os amigos dele, tem algum estresse que amigos dele que chamam ele de doido. É muita desinformação. A ideia é que não precise ficar puxando esse assunto. Por que tem que falar disso? Deixa isso para lá. Se algum dia ele tiver algum problema na escola, você vai lá e reforça, porque a escola tem que saber desde o começo, tá? A escola não pode estar isenta de saber que o seu filho tem TDAH. Faz parte do tratamento a escola saber e intervir, beleza? Mas aí, se for o caso, você vai lá, relembra para a escola quais são as estratégias, e vocês vão fazendo esse meio de campo, tá? Agora, no dia a dia, não precisa realmente tatuar na testa da gente que tem TDAH. Deixa as coisas acontecerem, né? Mas a gente procura sempre estar se policiando e também informando as pessoas à nossa volta, dando levando informação de qualidade, informação que realmente ajude na inclusão, né? Enfim, doido. Chamar de doido é bullying, né? Assim como crianças com síndrome de Down, infelizmente, também estão expostas a esse tipo de bullying, né? De pessoas maldosas que fazem comentários impensados. Infelizmente, a gente está exposto a isso. Mas cabe também você, a Nilda, né, e as outras mães que estão assistindo, reforçar a autoestima do seu filho, falar que não tem nada disso, que esse menino está só querendo aparecer para os outros e tudo, e reforçar. Você tem suas qualidades, você é plenamente capaz, e se você tomar algum medicamento é porque para te ajudar, para que você consiga ter um dia a dia mais fácil, mais tranquilo, tá? Ter uma inclusão facilitada. Então é isso, tá? Não tem que ser tabu mesmo não, tá bom? Meu filho é muito agressivo, como eu posso ajudar? Tratamento TCC, tá? Procure a terapia. Se em 6 meses a terapeuta não resolveu, não ajudou, você pode também buscar outras alternativas, tá bom? Então, mas procure um bom terapeuta que utilize o TCC. Eu tenho estudos aqui, estudos inclusive internacionais, estudos nacionais também, e a terapia cognitivo-comportamental ele melhora em 73% dos casos questão de crianças que são agressivas, impulsivas ou que tenha também o diagnóstico do TOD, que é o transtorno de oposição desafiante, tá? Então, se tem esse diagnóstico, principalmente, terapia cognitivo-comportamental. E é isso aí, gente. Bom, a gente está com quase 1h30 de live. Gente, eu vou encerrar por aqui, então. Eu adorei bater esse papo com vocês. Olha aí, quem apareceu de novo, finalmente. Olha aí. Olha, vou te falar que hoje eu cheguei em casa, não tinha luz. Isso era 6h10 da noite. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir falar com ninguém. Pois é, mas eu tava escutando aí. Né? Eu tava escutando aí bastante coisa aí. Eu vi que tem muita mãe aí que passa muita coisa. Eu passei muita coisa na escola, faço coisa no dia a dia. Tem várias mães que me contam que ela aceitou que o filho tem TDAH, tá procurando tratamento e o pai não aceita, ou a família, entendeu? A gente ainda tem muito preconceito, né? Aqui na minha cidade tem bastante também, então é o que eu falei com ela. Falei, olha, eu usei a minha dor para dar voz a outras mães que não têm, entendeu? Então eu divulgo meu dia a dia, eu conto as minhas experiências, entendeu? Tento sempre trazer informação, por mais corrido que seja o meu dia, porque eu trabalho, ainda tenho que dar conta de 2 crianças, mas é assim mesmo, a gente tem que lutar para que o TDAH seja aceito, entendeu? A gente hoje em dia vê muito preconceito também, né? Sim, é desinformação também, né? Muito, seguindo, muito eu né? falo. O seu arroba é o TDAH Mãe, né? Isso. Então, gente, sigam a Caterine, ela faz um trabalho também, né? Que ela pega a história dela com o filho dela para
para ajudar outras mães, tá? E ela me convidou para fazer esse bate-papo, e era para ser na página dela, acabou sendo na minha, tem uns problemas técnicos, mas finalmente saiu, né? Finalmente deu Tudo certo. bem, O importante é a gente passou a mensagem, né? Seja na hora que você não estava comigo, ou quando estava comigo também. Eu assisti bastante, eu acho que deu para tirar bastante dúvida, entendeu? Porque muitas mães têm dúvida, se tem direito, se não tem. É o que eu falo sempre, é bem, por enquanto, a gente não tem tanto respaldo. Mas a gente vai tentando, Vai dar né? certo. A gente De um vai ter jeito isso. ou outro. Espero que esse projeto de lei seja aprovado logo, entendeu? E melhore essa situação. Porque, igual aqui, a gente tem um neuropediatra na cidade pelo SUS. A fila de espera está em 2 anos. Então, como é que a gente faz, entendeu? Em 2 anos a criança já reprovou, já teve evasão escolar, já está com depressão infantil. Já, entendeu? Eu acho que isso tinha que ser mais fácil. É o que eu falei com... A lei garante a rapidez no processo. Eu falei que a gente teve uma audiência pública sobre deficiência aqui na cidade e a gente pôde participar. E a Secretaria de Educação estava lá, o setor de inclusão, né? Eu falei com eles, eu acho que tem que ter uma forma mais rápida, entendeu? Aí simplesmente ela falou para mim que não tem como gastar dinheiro da saúde com educação. Aí eu falei, olha só, as professoras... Isso aí, eu falei, as professoras notam o que acontece com as crianças. Então, tipo assim, quem melhor que elas para fazer um relatório e falar, olha mãe, eu não posso fazer nada, mas vai lá na Secretaria de Educação nesse setor, procura esse setor, aí depois eles vão te passar para a Secretaria de Saúde, vão te orientar que médico procurar, o que está acontecendo, entendeu? Porque tem muita mãe que nem sabe. Eu falei outro dia, tem muita mãe que não tem nem estudo. Como é que ela vai ajudar um filho E nem sabe o que é TDAH, não sabe nem por onde começar, gente. Verdade. Eu nem sabia e fui procurando, segundo o que foi acontecendo, foi onde eu achei teu canal. Aí eu falei, eu acho que meu filho tem isso, eu tenho quase certeza. Eu fiquei assistindo todos os teus vídeos, aí eu falei, não, eu tenho certeza que meu filho tem alguma coisa, eu preciso procurar uma... né? Eu falei, eu preciso procurar uma saída para ele, foi assim, bem... Mas nem todas as mães têm isso, né? Muita gente não tem esse acesso todo. Assim, a gente pagou muita coisa no particular, a gente teve muita ajuda também, porque se a gente fosse esperar pelo SUS não ia fazer, entendeu? Então, assim, tem muita mãe que não tem como pagar. Agora há pouco, uma mãe de Manaus entrou em contato comigo. E ela falou, olha, eu não tenho como pagar R$500 no neuropediatra, entendeu? E no SUS vai demorar, e a escola quer o laudo para poder fazer alguma coisa. Eu falei, olha, um pedaço de papel às vezes vale mais do que a vida da criança. Então, né, acho que é errado. Se eles veem que a criança tem uma certa dificuldade, vamos começar a trabalhar aqui antes do laudo, vai que é outra coisa, entendeu? Mas podia dar uma assistência a essa família, entendeu? Acho que a cooperação entre os pais e a escola é muito legal, entendeu? E na primeira escola do meu filho, que eu tive o problema, foi assim, eu estava sempre aberta a eles, a gente tentou diversas formas e tudo mais, mas por fim eles não sabiam lidar com ele, e começaram a deixar sem recreio, e sem aula de educação física, e ele começou a reagir de forma agressiva. Aí o médico falou... Ele se sentiu um bicho enjaulado, como assim? Todas as crianças vão pro recreio, eu não vou pro recreio? Gente, presta atenção, o seu filho não vai pro recreio por ser quem ele é. Ele não vai pra aula falando assim, hoje eu vou aprontar, hoje eu não sei o quê. Gente, ele tem dificuldade de regular suas emoções, ele tem dificuldade de regular os seus impulsos. A sua impulsividade ela é muito aflorada, a sua atenção sustentada. É torturante para ele ficar prestando atenção numa aula monótona, que não tem inclusão necessária para criança com TDAH, sendo que tem vários distratores, menino cochichando atrás, passarinho pousa, menino correndo pela porta. Não dá, tem que ter uma inclusão correta para essa criança. Aí a criança acaba pagando pelo seu jeito de ser, vai ficar sem recreio. Isso é cruel, né, gente? Isso é medieval, né? Sinto muito, mas vamos aprender. Esse trabalho que eu faço de fazer as palestras nas escolas, eu vou lá para desatar esses nós. Eu vou lá para mudar a cabeça dos professores, para gente, vocês não podem agir assim, vocês têm que entender, agir dessa forma, conduzir dessa forma, e por aí vai. Né? Mas eu sou só então a gente tem que tentar. Né? Ele estava muito agressivo. Aí o médico falou, olha, TDAH não é agressivo.
entendeu? Então, tem alguma coisa no ambiente incomodando ele, ele está agindo de forma impulsiva, ele está reagindo, na verdade, né? Aí o psiquiatra e o neuro falaram, olha, troca de escola. Vamos ver o que, né, se vai dar certo, se não vai, vamos ver. Aí foi onde a gente trocou de escola e melhorou bastante. Eu estava ouvindo você falar de elogiar. E hoje eu estava até falando sobre isso de elogio. Eu tinha um patrão que ele sempre falava para mim que eu era do contra. Porque toda vez que ele me elogiava, eu tentava fazer melhor. Você não é do contra, você é do a favor. Eu sou assim, porque geralmente as pessoas ganham elogio meio que descarrilha ali, né? Faz alguma coisa errada depois. E meu filho também é assim, entendeu? Então, tipo assim, a gente tenta sempre, eu falo sempre pra ele, olha, você é capaz, você pode. Toda vez que ele quer desistir, eu falo com ele, eu falo sempre uma frase com ele, eu falo, olha, tenta até conseguir. Quando você conseguir, você para. Exatamente. Eu falo sempre com ele. Aí... Gente, e o TDAH ele tem essa dificuldade com memória operacional, que a gente chama de memória de trabalho, tá? Então, às vezes, é igual demão de tinta. Você vai pintar a parede, você passa só uma vez e vai embora? Não, você passa uma vez, seca. Passa outra, seca. Então, você passa várias demãos de tinta. Ocorre que o cérebro TDAH, ele vai aprender. A tinta vai pegar. Mas você precisa passar um pouco mais o pincel. Então, você precisa insistir um pouco mais. Ainda mais com a intolerância à frustração, porque o TDAH ele se frustra bastante justamente por isso. É uma criança que demora um pouco mais para aprender, que demora mais para memorizar. Mas, com insistência, com o estímulo correto, ele vai chegar lá. A gente fala que tem informações que tem que estar no sangue. Você tem que saber isso aí, tem que estar no sangue. O que é estar no sangue? É estar no subconsciente, é você já decorar aquela matéria, já decorar aquela instrução. Mas aquilo demora um tempo maior para quem tem TDAH. Então é importante que a gente tenha essa perseverança e saber conduzir dessa forma, como você já vem fazendo. Verdade. Não, mas eu vou participar do seu programa também. Vamos entrar que a gente ajuda. É 1 ano, tá? De ajuda curiosa, e apoio profissional, tá bom? E aí porque vai chegar adolescência, né? Isso. Não, as mães estão comentando aí, vai chegar a adolescência, né? O programa ele já está contemplando até os 17 anos, né? Já está com umas atualizações no site. Se você entrar no site, ainda não está falando sobre adolescência, mas vai falar. A página deve atualizar nos próximos 4, 5 dias, já está a nova página lá com o novo programa. Mas podem entrar que o programa já está atendendo vocês por 1 ano. Se entrar hoje, você fica até dezembro do ano que vem, com esse apoio, com essa rede de apoio que a gente monta para proteger vocês e para fazer o filho de vocês ter sucesso. E sucesso na casa de vocês também, né? Porque é impagável você sair de uma situação que você tem briga todo dia, grito, chororô, e aí você melhora, a criança ela consegue ter mais autonomia, você consegue adotar estratégias que funcionam, você conversa com outras mães, conversa com os profissionais do programa, conversa comigo todo mês e deslancha. A nossa vida aqui no início do ano foi bem complicada. A gente estava tendo muito atrito com ele, muita briga. E, tipo assim, a questão de casal também, porque o filho acaba afetando, né, os pais. Então, né, às vezes dá um choque. Sim. Mas até foi o meu primeiro post, eu contei para as mães, tipo assim, foi muito difícil, né? Você narra mesmo o que está acontecendo, né? Eu conto tudo. Às vezes eu vou lá, conto alguma coisa. A gente tem um grupo de WhatsApp também, onde a gente conversa muito, entendeu? Tem algumas mães que dão super dicas também, tem umas que já estão expert no assunto. É bem legal. A gente sempre troca uma ideia, né? Vai contando. Na minha página eu conto muita coisa assim também, eu tento sempre dar uma ajuda às mães. Muitas entram em contato comigo, eu converso, eu falo, gente, eu não sou profissional, mas se eu puder ajudar, eu ajudo, não tem problema. Isso. E tem gente perguntando aqui do grupo, tem que seguir você na página, né? E lá você dá as orientações, não é isso? Eu mando o link. A gente tem um grupo no WhatsApp e um no Face. E tem a página no Face também, além do Instagram, né? A gente está contemplando tudo aí, fazendo. Eu falei com elas, a gente vai fazer barulho e vamos mudar essa situação do TDAH. Essa causa é nossa. Se a gente não fizer barulho junto, não adianta eu estar aqui sozinho batendo perna lá dentro do Senado da Câmara, ô senador, me olhe, não. Agora, se eu chegar lá com uma multidão, fazendo barulho com todo mundo, a gente alinhado no mesmo propósito, a gente consegue mudar a nossa realidade. Mas tem que ter o apoio de todo mundo. Aí. Cada um é um grãozinho de areia, mas juntando tudo, a gente consegue mover montanhas, né? Então a gente tem que ter esse esforço conjunto mesmo.
Verdade. Caterine? Obrigadão aí, Caterine, tá? eu agradeço muito, tá? A gente ficou 1h30 de live aqui, de entra e sai, mas foi muito bom esse bate-papo. A gente pode repetir ele no futuro próximo, tá? Valeu para quem acompanhou a gente até aqui. Quem quer entrar no programa, siga a Caterine, é TDAH Mãe. Para quem quer fazer parte do programa Meu TDAH, tá? Que é essa mentoria, essa ajuda que a gente dá durante um ano, você pode acessar em meutdh.com, tá? E lá tem todas as instruções, você clica lá em participar e aí você está dentro desse time vitorioso, tá bom? Então é isso. Caterine, muito obrigado, tá? Obrigado a você. Foi um prazer te receber, a gente conseguiu fazer funcionar, mesmo com problema técnico, quando a gente quer, a gente consegue. Verdade. A gente segue foi muito bom. Conjunto aí. Obrigadão tá aí, continua fazendo seu trabalho, tá? Nota Valeu. 10 aí, adoro teus vídeos, eu acho que é muito esclarecedor para muitas mães mesmo, né? E obrigado pessoal aí que assistiu até agora com a gente. O Breno tá dando um tchauzinho aqui. Tchau, tchau. E é isso aí, Valeu, gente. pessoal. Eu vi uma frase, eu tô até com a blusa que a gente chegou a fazer, é imperative-se lute. Então vamos lá, mãe. Operativo e... Imperative-se e lute. E lute, imperative-se lute. Olha o lema aí, imperative-se lute. É isso aí, gente. Até pra você lutar, que seja de forma imperativa. Vá pra cima. É isso aí. Isso aí. Um abraço, então. Obrigado. Um abraço, tá? Um beijo pra todo mundo e até logo. Até a próxima. Até logo. Até a próxima.